Olá, meus amigos, é um prazer estarmos novamente, mais uma vez, conversando aqui numa sexta-feira, falando a respeito de assuntos importantes, cheios de bons pensamentos, boas energias, boas vibrações, para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas e também para que possamos levar ao maior número de pessoas as energias divinas e silenciosas que nos auxiliam. Agradecemos, primeiramente ao nosso Pai Criador por estarmos aqui e agradecemos a bondade desse Pai Criador por nos iluminar e por nos acrescentar a luz todos os dias. O assunto de hoje é a respeito de Maria de Nazaré. Nós temos um tempo curto para falar a respeito disso e seria importante fundamentarmos os nossos pensamentos dentro de livros que nos trouxessem profundamente os passos dessa mulher tão importante para o ser mais poderoso e mais iluminado que tivemos aqui caminhando conosco na face da Terra. O nosso amado Jesus, o Cristo, ele com certeza não veio para cá adulto, mas ele esteve conosco e caminhou conosco por muitos anos. E certamente, para que esse grandioso Espírito estivesse aqui conosco, teve que ser feita uma grande programação por centenas, talvez até milhares de anos, para que Jesus pudesse aportar aqui na Terra conosco e que a missão que ele recebeu fosse muito bem sucedida e alcançasse o maior número possível de pessoas de boa índole, pessoas que estivessem dispostas a fazer o bem, a enaltecer a verdade. Então tudo começa, creio eu, porque nós não temos livros que tragam, essas miudezas a respeito desse projeto. Eu creio eu que a parte importante, muito importante, que deve ser a inicial, é como Jesus chegaria para nós aqui em carne e osso. Porque o espírito do vulto, da grandeza de Jesus, ele precisaria de um corpo que sustentasse e que pudesse produzir um cérebro com perfeitos ligamentos, perfeita quantidade de células nervosas, quantidade de massa suficiente, com ligações suficientes, para que a inteligência de Jesus não ficasse suprimida num cérebro humano como o meu, como o nosso, primitivo. Então, Jesus precisava primeiro de um corpo especial, de alguém que pudesse produzir um corpo especial. Por que esse corpo especial? Porque Jesus, tendo o seu DNA espiritual alterado, muito alto, além do que nós imaginamos, ele precisava de alguém que reestruturasse todo esse corpo energético dele para caber nesse corpo físico, nesse corpo de carne. Então, provavelmente, Maria passou por um tratamento espiritual muito grande aqui na crosta terrestre, porque ela com certeza não era um espírito daqui, se ofereceu porque foi convidada, para participar de tudo isso, e se ofereceu, eis-me aqui. E assim sendo, ela e Jesus tiveram que ter uma ligação energética muito especial na crosta terrestre, no mundo espiritual, para que os dois entrassem em sintonia espiritual e começassem a trocar as suas fontes energéticas, o seu DNA, para que Maria pudesse trazer o corpo mais perfeito possível, para que Jesus desenvolvesse a sua missão terrestre. Assim sendo, deve ter levado várias e várias tentativas
e devem ter sido feitos muitos preparativos no mundo espiritual com Maria e Jesus, e José participando de toda aquela situação, né? Olhando tudo aquilo e participando e sentando junto com Maria, com Jesus, conversando, trocando energia os três para que os três pudessem estar em plena sintonia. Porque nós vemos essa sintonia porque na hora que apareceu Gabriel, esse espírito enviado por Jesus, para avisar de que Maria ficaria grávida, ele avisou Maria, Maria aceitou prontamente, avisou José, e José ainda não era casado com Maria, ele também aceitou prontamente. Então foi assim, foi uma coisa rápida, como se você estivesse pré-programado e aceitado aquela missão e você apenas foi lembrado. Então é importantíssimo esse papel de Maria e de José, mas o de Maria ela tinha que preparar o corpo dela, para que na hora que ela chegasse aqui, além de receber uma família terrena que pudesse instruí-la, que pudesse alimentá-la, ela tinha que consumir coisas santas, alimentos sólidos, mas alimentos bons, alimentos de boa produtividade, que viessem de excelente qualidade, para que Maria não tivesse o seu corpo prejudicado na sua formação. Porque é muito provável que Maria tenha tido Jesus ainda bem nova, né? Não sabemos exatamente a data, alguns falam de 11, outros falam de 12, outros falam de 9, outros falam de 13. Nós sabemos que Maria teve aí essa gravidez muito nova. E sabemos também que muito cedo, quando Maria teve esse bebê, ela era uma menina ainda, mas em corpo, espiritualmente falando, ela via o mundo espiritual com clareza, porque ela conversou com o anjo, face a face, não só uma vez, mais de uma vez. José também conversou com aquele anjo face a face. Então os preparativos para que Jesus chegasse foram muito grandes. Maria recebeu a missão, porque era assim que os hebreus trabalhavam, as mulheres ensinavam para os jovens a Torá. E os jovens se alimentavam espiritualmente diretamente da boca das mães, enquanto os pais ensinavam os trabalhos manuais, como ganhar a vida, como respeitar a família, né? E Maria recebeu assim instruções no templo, junto aos sacerdotes, o que não era comum. E ali no templo, Maria recebeu todo esse alimento espiritual, toda essa carga de energia espiritual no templo, junto com pessoas que buscavam alimentá-la espiritualmente. E ela comia do alimento do templo. Assim Maria estava se preparando para receber Jesus. Assim que Jesus nasceu, ele não teve uma mãe que era uma criança, mas teve uma mãe com o corpo ainda em desenvolvimento, mas com as capacidades espirituais e morais altamente elevadas, muito acima do que o povo estava acostumado a ter. Então Maria foi ali e organizou toda essa vida inicial de Jesus, alimentando ele no seio, alimentando ele espiritualmente, conversando com Jesus, porque nós sabemos que os grandes gênios, os grandes nomes que vieram, eles já começam a conversar ali por 6, 7 meses, com 9 meses, 1 ano, eles já estão escrevendo, falando, com 2, 3 anos estão falando línguas, várias línguas, estão escrevendo livros, tocando instrumentos. E com Jesus, será que foi diferente? Como será que era para Maria ver Jesus conversando com ela com 1 ano de idade, como se ele tivesse 8, 9 anos de idade, já sabendo de muitas coisas? Como será que foi para Maria com Jesus ali com seus 4, 5 anos, falando de coisas que as outras pessoas jamais poderiam imaginar que existisse? Então teve todo esse trabalho minucioso, espiritual, no desenvolvimento de Maria antes dela vir para a Terra. Teve todo um trabalho espiritual no desenvolvimento de um corpo mais perfeito para que Maria pudesse gerar uma grandiosa luz aqui na Terra. Teve todo um cuidado junto a Maria para que ela pudesse nascer na família correta, para que essa família desse a ela a oportunidade
de vivenciar coisas grandiosas até a chegada de Jesus na gravidez. Também foi arrumado para Maria um marido amoroso, porque ele já tinha uma idade avançada, porém as suas qualidades superiores e morais, tanto espirituais quanto intelectual e moral, era muito além do tempo daquelas pessoas. E ele, disposto a receber Maria como esposa, a trouxe para si e fez a vontade do governador planetário, que é trazer a luz para esse mundo. Então, observando todo esse trabalho, nós vemos aqui nesses poucos minutos de conversa o quanto ainda há para nós estudarmos a respeito desses espíritos que vieram desbravando a humanidade lá no começo. Assim fica a nossa intenção de trazer só mais um assunto para que todos possam refletir, pensar e buscar respostas. Pode ser uma resposta mental ou buscar dentro de livros. Assim você terá uma condição maior de fazer o seu buscado, o seu achado, para que você alcance o maior conhecimento possível para colocar as pecinhas no seu quebra-cabeça. Então, que fiquem todos com Deus, todos sejam abençoados e todos recebam a paz nesse dia maravilhoso e tenham uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus e até a próxima.